Fica desligando o visor toda hora. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa jornada, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo aí direitinho, tá? A gente vai começar aqui a nossa jornada hoje. A Silvia chegou para assumir o posto dela, então, Silvia, a palavra é com você. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Cedigma. Eu sou a Joelina da Silva, né? Como você já sabe, psicóloga Cedigma, coordenadora também de evento. Vim hoje aqui prestigiar mais um dia com o nosso amigo Rodrigo. O Rodrigo é o profissional maravilhoso, fizemos uma pós junto, né, de saúde mental, e é o que a gente vai ouvir agora. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Parabéns mais uma vez também pela gente. As portas estão abertas, sempre que desejar vir, com novos trabalhos para apresentar para a gente. E que nossos caminhos sejam sempre cruzados, como desde faculdade até agora aqui em trabalho. Seja bem-vindo e a casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade, o convite feito pela Cedigma. E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão da saúde mental, né? Então, eu vou me apresentar. Então, eu sou Rodrigo Santos, sou psicólogo, especialista em saúde mental e também psicologia hospitalar e avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E atualmente atuo no sistema prisional, na SEAP, e também como professor e psicólogo também do Instituto Estadual do Maranhão, que é o IEMA. E aqui a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e seus desafios, né? Então, gente, são inúmeros os desafios que a gente tem que estar enfrentado, né? A saúde mental. Principalmente, e aqui eu vou falar do mínimo de três desafios. Né? No passar do tempo eu vou falando para vocês. E o primeiro desafio é o conceito de saúde mental. E aí a gente abre o questionamento: o que é saúde mental? O que é saúde mental para a gente? E aí a gente vem com vários conceitos sobre saúde mental, e aí a gente não pode separar a saúde mental da saúde, porque saúde mental também é saúde. E para que a gente entenda esse conceito de saúde mental, é necessário que a gente entenda qual é o conceito de saúde. Então, qual é o conceito de saúde? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, esse conceito veio de 1948, ele vem dizer o seguinte, que a saúde mental é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Daqui a gente tem uma concepção do que é saúde para a própria Organização Mundial de Saúde. Então, é um completo estado de bem-estar, né? A gente vê aqui que é uma coisa bem utópica, é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. E aí esse bem-estar social, ele é garantido por meio de diversas ações que o Estado ele tem que proporcionar. Deixa eu botar aqui. Então, a saúde mental, segundo a OMS, é o estado de bem-estar em que a pessoa executa suas próprias atividades, suas habilidades, ela pode lidar com as tensões cotidianas do dia a dia, ela consegue trabalhar de forma produtiva e também ela pode contribuir para a sociedade. Ou seja, o estado de bem-estar que a OMS afirma ter é que a pessoa ela tem autonomia para cuidar de si, cuidar das outras pessoas e também ser produtiva na comunidade, na própria comunidade que ela está atuando, que ela vive. E aí ela tem a questão da autonomia. Pode passar. Então, em 1986, foi organizada a 8ª Conferência de Saúde. E aí a gente criou mais um conceito, que é o conceito ampliado de saúde no Brasil. Então, o conceito ampliado de saúde, ele vem dizer que a saúde, ela é afetada por uma série de fatores.
podemos dizer que a saúde é afetada pela nossa alimentação, pela habitação, pela educação que nós temos, pela renda, pelo meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terra e acesso a serviços de saúde como condições necessárias para se garantir a saúde. Então, esse conceito ampliado de saúde, ele vem dizer que a saúde não é somente a ausência de doenças, mas ela é desencadeada por uma série de fatores que podem afetar o processo de saúde e doença. Então, o ser humano, eu sempre digo assim nas minhas aulas, que o ser humano ele é biopsicossocial. Então, ele é biológico, psicológico e social. E ainda mais também espiritual. Então, ele é biopsicossocial e espiritual. Por quê? O ser humano não tem somente a dimensão física, né? Essa que a gente pode ver, que a gente pode tocar, mas também ele tem a dimensão psicológica e a dimensão social. Ele precisa interagir com a sociedade ao redor, precisa interagir com ele mesmo, e aí ele tem que ter essas dimensões todas atendidas. Temos a teoria das necessidades, né, de Abraham Maslow, que diz que o ser humano tem necessidades que precisam ser atendidas para que ele possa ter saúde, né? Necessidade de segurança, de alimentação, de sentir amado, de sentir acolhido, tudo isso são necessidades que o ser humano tem. Então, o ser humano, como ser biopsicossocial, ele precisa ser compreendido em todas as dimensões dele, não somente a dimensão física, mas a psicológica, a social e a espiritual. E quando eu falo em dimensões espiritual, não estou me referindo à questão de religião, mas estou definindo a questão da espiritualidade. Então, a gente tem o conceito de saúde da OMS, que a saúde é a ausência de doenças. Depois a gente tem um conceito ampliado de saúde, que a saúde ela é afetada por diversos aspectos do ser humano, e tem a visão biopsicossocial da saúde, que a saúde ela é afetada por aspectos biopsicossociais e também espirituais. Então, a saúde ela tem que ser pensada nesse aspecto. Eu não posso pensar de ter saúde mental se eu não tenho educação, se eu não tenho alimentação, se eu não tenho renda, se eu não tenho segurança, porque todas essas coisas vão afetar a minha saúde física e a saúde mental. Próximo slide. Então, há diversos transtornos mentais que se apresentam das formas mais variadas. Na maioria das vezes, eles são caracterizados por alguns pensamentos, percepções, emoções e comportamentos considerados anormais. Ou seja, os transtornos mentais, aqui quando eu falar de mentais, eu posso me referir às questões cerebrais, tá? Questões cerebrais também podem ser consideradas um transtorno mental. E quando eu me refiro a transtorno, eu falo transtorno que é qualquer coisa que atrapalha o percurso da minha vida. Aquilo que atrapalha a minha rotina, a lidar comigo mesmo, a lidar com as pessoas ao meu redor e a lidar com todas as formas de crises que podem ter na vida. Então, transtornos mentais, eu estou me referindo àquilo que afeta a minha forma de interagir comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Sejam pensamentos, percepções e emoções consideradas anormais. Nesse quesito de anormais, fica bem claro que é aquilo que a sociedade acredita que é fora dos padrões. Isso aí vem da história mesmo da história psiquiátrica do Brasil, né, e do mundo. Comportamento normal do patológico. Então, o comportamento normal é aquele que é esperado para a maioria, anormal é aquele que foge da maioria. E, às vezes, a gente categoriza como um transtorno aquela pessoa que tem um comportamento diferente dos normais. E aí, gente, qual o desafio do conceito de saúde mental? A gente entendeu que existe conceito de saúde da OMS, conceito ampliado de saúde, e aí, por que falar em saúde mental? Então, gente, a gente precisa falar de saúde mental porque os casos de transtorno mental, eles crescem a cada ano e representam uma perda para o governo, né? Milhões de gastos públicos com a saúde, são altamente capacitantes, então representam uma perda muito grande para as empresas, altos índices de óbitos por suicídio também, são mais de 800 mil mortes por ano, e a pandemia ela só potencializou esses efeitos desses transtornos mentais. Então, são mais de 800 mil mortes por ano. E a gente tem que estar sempre falando de saúde mental, não somente em setembro, né, como eu estou aqui,
setembro, falando de saúde mental, mas o ano todo, né? Para que não seja algo pontual. Então, atinge cada vez mais pessoas e mais precocemente. Antigamente, a gente não via falar de depressão infantil, suicídio infantil, a gente não via falar de transtornos mentais infantis, né? Não tinha essa visão. E hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas estão sendo afetadas por algum problema de saúde mental e cada vez mais jovens. Por que falar em saúde mental? Porque a gente precisa ter mais qualidade de vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, que se as coisas não andam bem na nossa cabeça, elas não vão andar bem em lugar nenhum. Então, precisamos ter mais qualidade de vida. E só tem qualidade de vida se a minha mente e meu corpo estiverem equilibrados. E também porque devemos cuidar do nosso corpo e também da nossa mente. Então, aqui na foto, a gente pode ver a figura, né, do louco, né, da pessoa que tem algum problema de saúde mental, e como ele era visto antigamente. E aqui a gente tem o segundo desafio, o desafio do preconceito e tabu em relação à saúde mental. Quando a gente fala que vai ao psiquiatra, ao psicólogo, muitas pessoas têm esse preconceito, começam as piadas, começam aí o bullying, né, em relação a fulano tá doido, fulano tá louco. E aí esse louco, ele vai remeter a toda uma história da saúde mental mundial, de como era tratada a pessoa com algum transtorno mental, como ela era excluída, ridicularizada e separada da sociedade. Então, a gente vai fazer aqui um breve histórico da saúde mental, né? Primeiro, desculpa, era centralizado a figura do louco, né? E esse louco, ele era excluído, ele era abandonado, ele era colocado em manicômios, era colocado em colônias, e a gente vê vários filmes que retratam a reforma psiquiátrica, a gente vê como eles eram tratados, amarrado, acorrentado, levar um choque elétricos, colocado em banheira de água bem gelada com gelo. Então, é assim que era tratada a figura do louco. O louco é a pessoa que tem algum problema de saúde. O modelo, ele era um modelo hospital-cêntrico. Então, era separado essas pessoas das suas famílias, da sua rotina, e aí colocado no hospital psiquiátrico, no manicômio, para que ali recebesse o tratamento mais adequado naquela época, e a gente sabe que não era tão adequado assim. Então, dá-se início, em 1978, o início dessa reforma chamada reforma psiquiátrica, que ela vem trazer algumas formas, estratégias para desinstitucionalização, ou seja, acabar com esses manicômios, com essas colônias, esse modelo hospital cêntrico, e aí colocar essa pessoa com um problema de saúde mental na comunidade, junto com a família. A gente sabe que há um melhor tratamento para essas pessoas, uma melhora muito grande, quando essas pessoas são colocadas na comunidade e tem a participação da família. Geralmente, pessoas com algum problema de saúde mental, elas geralmente não procuram ajuda sozinhas, elas precisam de ajuda, alguém para dosar o medicamento, alguém para levar para fazer o tratamento adequado, e a família é essencial para o tratamento da pessoa com problema de saúde mental. Por quê? A gente vê lá da exclusão do abandono para desinstitucionalização, para o início da reforma psiquiátrica, para colocar essa pessoa junto com a comunidade e com a família e assim zelar pela integridade física e mental dessas pessoas. Então, já em 1988, é iniciada a nossa Constituição Cidadã. E nessa Constituição Cidadã, a saúde ela passa a ser um direito não somente das pessoas que contribuem no INSS, nas caixas de pensões, como era antigamente, ou que trabalhava numa empresa privada e assim poderia ter acesso à saúde. Na Constituição de 1988, ela diz que a saúde é um direito de todos nós e é um dever do Estado. Mas como é que o Estado garante a saúde? Por meio de políticas de saúde pública, por meio do SUS, que dá um acesso a essas pessoas, independentemente de se ela contribuiu ou não com o INSS, se ela trabalha ou não, esse acesso à saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Saímos do conceito de saúde como ausência de doenças, e aí passamos também para o conceito ampliado de saúde.
saímos desse modelo hospital-cêntrico focado na doença para trabalhar a questão do conceito ampliado de saúde, que é a promoção, proteção e recuperação. A promoção, ela ajuda a impedir que as doenças possam surgir. Então, a promoção da saúde é evitar que novos casos aconteçam. E a recuperação dessas pessoas também está tudo incluído no conceito ampliado de saúde. Em 1988 é criado o Sistema Único de Saúde, que todos conhecem, é elogiado muitos internacionalmente, mas precisa de um pouco mais de investimentos e valorização, tanto dos brasileiros, né, quanto também daqueles que não usam, porque mesmo quem tem plano de saúde, ele vai usar o SUS de alguma forma. E nós somos referência em transplante de órgãos, tratamento de infecções, e também outros tipos de coisas, né, que o SUS ele nos ajuda. Também em 2002 foi criado o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o lugar onde a pessoa recebe medicamento, tem as rodas de conversa, tem as oficinas, tem o tratamento psiquiátrico, tem a terapia, tudo isso no CAPS. E aí a gente viu que existiu a reforma psiquiátrica, que começou em 1970, mas ela ainda não findou. Até 2023, até atualmente, essa reforma psiquiátrica ela não foi efetuada de verdade. É tanto que até a gente vê ainda pessoas que são tratadas como se estivessem em manicômios ainda, né? Como se elas estivessem ainda amarradas também, não somente pelas as amarras mesmo físicas, mas também as amarras do preconceito e da exclusão. E aí também é comum que a gente pense que as pessoas que têm um transtorno mental, elas são incompreendidas, né? Elas são julgadas, são excluídas e até mesmo marginalizadas por essas pessoas. Grande parte das pessoas que estão em situação de rua, infelizmente, tem algum problema, seja com álcool, com drogas, com algum transtorno mental já pré-existente, às vezes são abandonadas pelas famílias, porque as famílias não sabem lidar com a questão. E aí a gente tem que combater os falsos conceitos que as pessoas têm sobre a pessoa com algum problema de saúde mental. E aí a gente vai passar para o próximo slide. Então, gente, tem pessoas que a gente tem que entender que todas as pessoas, em qualquer faixa etária, de qualquer sexo, elas podem ser afetadas por algum problema de saúde mental durante as suas vidas. E esses problemas de saúde mentais, eles podem ser desencadeados por uma série de fatores, né? Então, podem ser afetados em algum momento por problemas de saúde mental, dependência química, de maior ou menor gravidade. Algumas frases, no entanto, elas podem servir como gatilho. Alguns acontecimentos podem servir como gatilho para que esses problemas de saúde mental possam aparecer. Então, todas as pessoas podem ser afetadas. Eu não estou livre, ninguém está livre de algum problema de saúde mental. E aí a gente tem que entender e se colocar no lugar dessas outras pessoas que já são diagnosticadas, e aí tratar com mais respeito, mais dignidade elas. Então, alguns desencadeadores de problemas de saúde mental, a gente sabe, as crianças, a entrada na escola, na adolescência tem a influência dos hormônios, a separação dos pais, conflitos familiares, dificuldades financeiras, menopausa, envelhecimento. A gente tem um número muito grande de pessoas idosas que estão vivendo em isolamento social ainda, estão excluídas da família. Então, o envelhecimento também aumenta o aparecimento de problemas de saúde mental e também o suicídio, a depressão, o suicídio, tudo isso pode ser desencadeado também pelo envelhecimento. Pode passar. E aí, a descoberta de doenças crônicas, incuráveis, tudo isso vai afetar a nossa saúde mental. Divórcios, perda de entes queridos. Então, muitas pessoas perderam, com essa pandemia, muitas pessoas perderam parentes, filhos, amigos, esposas, por conta dessa pandemia. E acabaram também desencadeando alguns problemas de saúde mental, né? Desemprego,
Então, geralmente, os homens são mais afetados pela questão do desemprego, no sentido de que eles recorrem ao suicídio por meio de arma de fogo, enquanto as mulheres geralmente recorrem ao suicídio por meio do envenenamento. Então, tem desemprego, pode desencadear um transtorno mental, fatores genéticos, se na família tem casos de pessoas que tiraram suas próprias vidas, ou tem casos de doenças psiquiátricas, psicológicas, se na família tem casos, a probabilidade de aparecer novos casos na família também é maior. Fatores infecciosos, descoberta, por exemplo, de HIV, de outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso pode levar a um abalo psicológico nas pessoas. Traumas, então, de uma queda, as pessoas podem desenvolver um transtorno de saúde mental. Uso de álcool e drogas, então, são os grandes responsáveis também por aparecimento de diversos transtornos, dentre outros fatores. Pode passar. Então, a gente tem que desfazer, né? E entender que os problemas em saúde mental, eles não são fruto da imaginação das pessoas. E a pessoa não escolhe ter. Algumas doenças mentais, elas têm cura, outras possuem apenas tratamentos específicos. Antigamente, a gente colocava tudo junto. As pessoas com autismo, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência intelectual, tudo no mesmo pacote. Como eram conhecidas elas? Elas conhecidas como, um termo muito feio de se falar, né? Mongol ou retardado mental. Então, essas pessoas eram colocadas tudo nesse balaio. A gente sabe que hoje são problemas de saúde, problemas de neurodesenvolvimento diferentes uns dos outros e requer um tratamento adequado para cada problema relacionado a essas condições de saúde. Então, pessoas com algum problema de saúde mental, elas também podem ser inteligentes e ter habilidades específicas iguais às pessoas que não têm. Pode passar. Pessoas com problemas mentais não são preguiçosas. Então, a gente tem aí uma campanha de doenças que não são aparentes, que não são visíveis ao olho nu, como a gente pode dizer. Então, são pessoas que fisicamente elas não têm nenhum problema de saúde mental, problema de saúde, e aí as outras pessoas não entendem que aquela pessoa ela tem esse problema. E aí podem considerar a pessoa como preguiçosa. Existe ainda então mitos de discriminação, que aumenta os sintomas de problemas e em muitas ocasiões podem levar também até ao suicídio. Mesmo no caso mais graves, é possível controlar e reduzir os sintomas por meio da medicação, por meio da reabilitação e aí por meio também de tratamentos específicos. Hoje em dia, a pessoa com algum problema de saúde mental, se medicamentalizada e fazendo terapia, ela pode sim ter uma vida que se aproxime mais do padrão de outras pessoas, nesse sentido. Vou passar. Então, não é preciso estar doente para a pessoa procurar ajuda psicológica e psiquiátrica, porque a gente trabalha a promoção, a prevenção e o tratamento dos problemas de saúde mental. Então, o conceito ampliado de saúde vai trabalhar a promoção, a prevenção e o tratamento. Então, não é preciso eu estar doente ou ter algum problema de saúde mental para procurar, só nesses casos, procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Então, cuidar da saúde mental não é loucura, né? Cuidar da saúde mental, ela deve ser rotineiro, né? Assim como a pessoa, ela vai tratar o diabetes dela, a hipertensão, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Afinal, nosso corpo e a mente estão interligados. A gente tem um conceito que é chamado de conceito cartesiano, de René Descartes, que ele dizia que o corpo não interferia na alma, quando eu falar de alma, a gente fala da mente, o corpo não interferia na mente e nem a mente interferia no corpo. Essa visão ela contribui muito para o desenvolvimento da ciência. Por quê? Já que a alma não tem relacionamento com o corpo não tem relacionamento com a mente, a gente pode usar os corpos das pessoas que morreram para estudar anatomia, estudar diversas funções do organismo, né? E aí, com essa visão, alguns cientistas conseguiram, pela Igreja Católica, autorização para usar o corpo das pessoas para estudos. Então, essa visão
cartesiana da separação do corpo e da mente, ela foi útil durante algum tempo para o desenvolvimento da ciência. Mas hoje em dia a gente sabe que existe sim uma ligação entre o corpo e a mente, e eles interagem entre si. Afinal, uma cabeça, né, um corpo, ele não é nada sem o cérebro, ele não é nada sem aquilo que comanda o nosso corpo, né, que é o cérebro. Então, o corpo em si, ele precisa da mente. Quando eu falo mente, precisa do cérebro, e a mente, o corpo precisa do cérebro e interagir entre eles, né? Então, não tem essa divisão entre corpo e mente que René Descartes afirmava que tinha. Pode passar. Como eu falei, a saúde mental, ela é um direito de todos. Todos nós precisamos de saúde mental. A gente deve colocar a saúde mental no mesmo patamar da saúde, né? E não colocar ela em segundo plano. Saúde mental e bem-estar são fundamentais para a nossa capacidade coletiva e individual. Como seres humanos, a gente precisa dessa saúde mental, desse bem-estar, para nos emocionar, para interagir com os outros e ganhar a vida e viver a vida de forma mais adequada. Pode passar. Então, por que falar em saúde mental novamente? A gente viu um crescimento de 25% do crescimento mundial da depressão. Então, a depressão ela teve um crescimento de 25% só a partir da pandemia. E no Brasil teve um crescimento de 13,5%, só no Brasil. O suicídio ele aumentou, é a maior causa de morte evitável entre jovens de 15 a 29 anos, e a gente viu também o crescimento da ansiedade, aumentou 13,5% dos brasileiros se definem como pessoas ansiosas ou foram diagnosticadas com ansiedade. Também temos a automutilação, ou autolesão, ou lesões autoprovocadas, e para pessoas de 12, 13 anos de idade, e a 25 a 30 anos de idade. Então, teve esse aumento também depois da pandemia. Pode passar. E aí a gente tem que ver o ranking mundial em relação às pessoas com transtornos mentais. E quando eu falo desse ranking mundial, eu incluo aqui todos os transtornos mentais que possíveis. Ansiedade, depressão e dentre outros transtornos. E aí o Brasil, ele aparece aqui em quarto lugar, dividindo a posição com os Estados Unidos. Isso no ranking dos transtornos mentais mundiais. E aqui, na lateral, que a gente vê o ranking da ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, superou também os outros países. E aí a gente tem Brasil em primeiro lugar, Paraguai em segundo, Noruega em terceiro e assim por diante. Então, o Brasil ele é o quarto, se tratando de transtornos mentais, no geral, é o primeiro em questão de transtornos relacionados à ansiedade. Pode passar esse slide. E aí, em relação à depressão mundial, ele ocupa a 7ª posição mundial. Ele só perde para os Estados Unidos, Nepal, Timor-Leste, Bangladesh, Índia, Paquistão, e aqui em 7º aparece o Brasil. Já na América Latina, no quadro azul, o Brasil ele é o campeão em relação à depressão. Então, que é a maior causa de incapacidade no Brasil é a depressão. Então, ele supera na América Latina, ele assume a posição de primazia em relação às pessoas com depressão, o número de casos das pessoas com depressão. Pode passar. E aqui o outro desafio, né? A gente falou do desafio do conceito de saúde mental, o desafio em relação ao preconceito em relação à pessoa que tem transtorno mental e o desafio da popularização da psicologia. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, a gente perguntasse quantas pessoas você conhece que já foi no psicólogo ou já foi no psiquiatra. Eu fiz essa pesquisa no meu Instagram, rápido, só para mim ter uma ideia, né? E aí eu vi que grande parte das pessoas nunca foram
no atendimento psicológico ou psiquiátrico. O psicológico, eles até não têm tanto medo de falar, mas o psiquiátrico, eles evitam até falar que foram um psiquiatra, porque ainda tem que estar rua de preconceito em relação a isso. Pode passar. Então, segundo o Conselho Federal de Psicologia, né, o CFP, nós temos 439.290 psicólogos cadastrados no Brasil. Então, são 2 psicólogos e aí 0,6 psicólogos para cada 10 mil habitantes. A gente, tirando esse 0,6, é como se fosse menos de 2 psicólogos para um grupo de 10 mil habitantes. Então, se a gente entender que a população do Brasil, a gente tem mais de 213,3 milhões de habitantes, a gente vê que o número de psicólogos é muito inferior às necessidades que a população necessita. E aqui, 54,1% dos psicólogos estão na região Nordeste, que representa 3,32 psicólogos por 10 mil habitantes. Então, 54,1% do total desses 439 mil psicólogos, eles estão na região Sudeste. E aí representa 3 psicólogos para cada 10 mil habitantes. Já na região Nordeste, 12,7% dos psicólogos cadastrados estão na região Nordeste, que equivale a um psicólogo e meio, né? 1,34 psicólogos por um grupo de 10 mil habitantes. Já na região Centro-Oeste, 9,4% dos psicólogos estão na região Centro-Oeste, que equivale a 1,88 psicólogos por cada 10 mil habitantes. Na região Sul, 13,8% dos psicólogos estão na região Sul, o que equivale a 2,58 psicólogos por 10 mil habitantes. E aí a região que é mais carente de profissionais de saúde mental, no caso de psicólogos, é a região Norte. Então, 5,6% do total de psicólogos cadastrados estão na região Norte, o que não equivale nem 0,77, não equivale nem um psicólogo para cada 10 mil habitantes. Então, a gente viu uma carência muito grande, a necessidade, o desafio enorme de popularizar a psicologia no Brasil para que outras pessoas possam ter acesso a esse serviço que é de extrema importância. Pode passar. E aqui eu trouxe um mapa do CFP, né, para falar da realidade do nosso Maranhão, né? E aqui a gente tem, o Maranhão ele tem mais de 6 milhões de habitantes. E aí ele tem 4.729 mil psicólogos cadastrados. Se comparar, o Maranhão com o Pará tem 0,71 psicólogos por cada 1.000 habitantes. O Tocantins tem 1,10 por cada 1.000 habitantes, e o Maranhão tem 0,69 psicólogos por cada 1.000 habitantes. E aí a gente viu, de uma concentração de 4.729 psicólogos, só São Luís tem aproximadamente 3.000 psicólogos cadastrados em São Luís. E aí, daquela soma dos psicólogos, a gente não incluiu os psicólogos que estão no exterior. Pode passar esse slide. E aqui, numa matéria recente do JMTV, a gente viu a realidade do nosso Maranhão, os municípios que menos têm psicólogos. E aí, quem quiser se formar e quiser ir para o interior, aproveita essa oportunidade aí, por esses dados do CFP, né, para atuar nessas regiões tão carentes. Então, a gente viu que a maioria das pessoas procuram as grandes metrópoles e esquece também do interior. Por exemplo, em Alcântara, tem deixa eu ver aqui, 3 psicólogos cadastrados. Em Alto Alegre do Pindaré tem 5. Em Altamira do Maranhão tem 3. E Barão de Itajaú tem 4 psicólogos. Então, daqui a gente vê a carência de profissionais de psicologia no estado do Maranhão, devido a essa concentração de psicólogos apenas em São Luís. Pode passar esse slide. Então, algumas considerações a gente faz com base em tudo isso que a gente está vendo. Então, a concentração
dos psis e psiquiatras geralmente são nas grandes metrópoles. O número de profissionais eles são insuficientes para atender a demanda pela busca em saúde mental. O número de serviços de saúde mental são insuficientes. Por exemplo, nós temos 2.836 CAPs espalhados em 1.910 municípios, com uma população de quase 213 milhões de habitantes, então é insuficiente. Psicólogos no SUS, nesse levantamento que eu fiz, eu procurei em todas as fontes, de tudo que eu pude, e não encontrei um número atualizado de psicólogos que atuam no SUS. Esse número aqui é de 2014. Então, em 2014, tinha 14.407 psicólogos que atuam no sistema de saúde. Nós também colocamos um outro desafio, né, que é a adesão de terapias sem base científica e que promete resultados na primeira sessão. Se você colocar no YouTube aí, Descubra as causas dos transtornos emocionais logo na primeira sessão, você vai ver um vídeo, né, de uma pessoa que ela se denomina biopsicóloga, e aí ela criou um método e aí ela dissemina este método como se fosse o melhor método e os terapeutas que ficaram no passado. Então, as pessoas estão atrás de alternativas que sejam mais instantâneas para a resolução dos seus problemas e acabam deixando a psicoterapia para a medicalização ou por terapias que sem base nenhuma científica. E aí elas têm se proliferado, né? São os coaches emocionais que têm competido com os psicólogos, alguns coaches que fazem cursos de 4 finais de semana, capacitam numa abordagem e aí atua nesse mercado da saúde mental. Então, priorização por parte das pessoas por terapia medicamentosa sem aliar a psicoterapia. A gente sabe que é mais efetivo a psicoterapia junto com a medicação. Elas são complementares. Nem o psicólogo é inimigo do psiquiatra, nem o psiquiatra é inimigo do psicólogo, eles trabalham em conjunto em prol da saúde mental das pessoas. Priorização da saúde física e colocação da saúde mental em segundo plano. Como a gente tem visto, né? Muitas pessoas malhando o corpo, esquecendo de malhar a mente, esquecendo de se preocupar da sua própria saúde mental também. Pode passar. Então, a gente carece muito de dados que informem a quantidade de pessoas que procuraram ajuda psicológica e psiquiátrica nos últimos anos. A gente não tem esses dados. Seria bom fazer um levantamento, um dado atualizado sobre essas questões. E também desmistificar essa questão de procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Você procura um cardiologista, um endocrinologista, um urologista, ginecologista. Então, você poderia buscar também a ajuda do psicólogo e do psiquiatra sem ser visto de forma preconceituosa. Artigos comprovam que a maioria das pessoas abandonam a terapia por ser de tratamento em longo prazo e comparece apenas na primeira sessão. Geralmente, a gente, né, que já atuou na clínica como psicoterapeuta, a gente vê um grande número de pessoas que vão na primeira sessão, na segunda, e depois não voltam mais, porque estão em busca de resoluções instantâneas para seus problemas de uma vida toda. A gente viu nessa questão. Então, medo de que as outras pessoas descubram, né, que elas tenham problema de saúde mental. O custo das sessões para algumas pessoas é considerado alto demais. Se a gente tivesse profissionais gratuitos no sistema de saúde suficientes, seria muito bom. E daria mais acesso às pessoas à saúde mental. E a gente sabe que é insuficiente. E aí a gente tem que ir para o atendimento particular. E aí as pessoas acham que esses custos com a saúde mental muito alto. E aí a média de uma sessão é R$150, e às vezes as pessoas querem alternativas mais rápidas para solucionar os problemas deles. Então, a priorização da saúde física e colocação da saúde mental sempre em segundo plano. Esses são alguns desafios na saúde mental que a gente vem trazer nesta noite. Primeiro desafio, o desafio do próprio conceito de que é saúde mental e essa separação da saúde. O segundo desafio, o preconceito e o tabu em relação a buscar ajuda psicológica
e psiquiátrica. A figura da pessoa com problema de saúde mental também é um desafio. E o terceiro e último desafio é o desafio da popularização da psicologia no Brasil, para que todos tenham acesso à saúde mental e ter seu tratamento adequado. Pode passar. A gente tem que superar essa dicotomia entre saúde física e saúde mental, combater preconceitos e estereótipos a respeito da pessoa com problemas de saúde mental, combater o preconceito em relação a profissionais de saúde mental, que ainda tem esse preconceito em relação de buscar, e garantir acesso à população dos serviços de saúde, e combater as pseudociências e terapias sem base científica. Então, finalizando aqui a nossa explicação, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que essa frase possa ser para a gente assim um moto, um tema, né? Quando as coisas não andam bem na nossa cabeça, elas não vão andar bem em nenhum outro lugar. Então, todos nós precisamos de saúde mental, todos precisamos nos cuidar, todos nós precisamos ter esse equilíbrio entre nosso corpo e a nossa mente. Então, queria agradecer aqui também a todos pela presença e a gente vai abrir também para as perguntas e para as considerações de Luiz e da Sil. Concluímos, né? Mais uma, né? Rodrigo. Falar, né, sem ver as pessoas, mas... Exato. Mas passa assim uma mensagem. Eu só tenho a agradecer o Cedigma, porque a saúde mental está em evidências o ano inteiro, o tempo todo nós estamos trabalhando nisso, saúde mental, em qualquer âmbito, né, da saúde, que é trabalho, escola, família, filhos. A gente tem que estar o ano todo lembrando, fazendo essas campanhas de saúde mental, botando o profissional também em campo, que você fez aí o mapeamento, um estudo de mapeamento, né? Eu achei super importante esse estudo para nós, esses profissionais. E eu só quero agradecer sobre isso para ti mais uma vez. Eu quero que tu diga para mim o que tem de novidade, o que você vai trazer novamente para a gente, que a gente vai continuar com essa parceria o ano inteiro. Conta para a gente aí umas novidades aí para a gente colocar já em prática. Pois é, os temas que eu mais assim faço meus trabalhos é em relação mesmo em saúde mental, depressão, ansiedade, suicídio. E eu trabalho também dando palestras em escolas, em organizações, no sistema prisional, que é onde eu atuo, né? Sistema prisional, nas APACs. E aí eu faço meu trabalho voltado à questão também de ressocialização. Trabalho também na escola, no IEMA, né? Desculpa, o IFMA, no IEMA. E aí eu faço as ações relacionadas aos aspectos socioemocionais dos alunos. O sistema prisional é um tema muito bom, não é, Rodrigo? Para ser apresentado ao público, que a gente desconhece, nem sabe como funciona o trabalho do profissional de psicologia no sistema prisional. Seria um tema muito importante para a gente estar levando esse conhecimento e desenvolvendo aqui no Cedigma, você não acha? Sim, eu já até trouxe uma vez esse tema, né? Sim. E recebemos um feedback muito bom das pessoas que não conheciam como é feito o trabalho do psicólogo no sistema prisional, quebramos alguns preconceitos, alguns estereótipos, quebramos alguns tabus em relação à saúde mental dessas pessoas também. Muito bom a gente continuar. Né? Porque se a gente não acreditar na ressocialização, nosso trabalho todo é em vão. Se o meu trabalho tiver 10 pessoas privadas de liberdade, uma ter a vida dela transformada, não voltar à prática de delitos e crimes, meu trabalho já está sendo coroado, né, nesse sentido. Sim, mais uma palhinha para a próxima. Então, vamos vir com outros temas, mesmo o sistema prisional, mas outros temas, né? Família, e vai ficar aberto aqui. Pessoal, nós vamos finalizar mais uma vez, mais uma palestra do dia.
faça seu credenciamento para amanhã. Amanhã temos novas palestras, amanhã estamos aqui no mesmo horário para o terceiro dia. Temos o nosso profissional, o João Luiz, que vai estar aqui palestrando com a gente. Então, não se esqueça de se credenciar. Gente, eu acho que por hoje é só. Até amanhã. Transmitimos nossa mensagem de hoje e amanhã tem mais. Muito obrigado. Cedigma agradece e não esqueçam de fazer seu credenciamento. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. E aí, mandem suas perguntas que tiverem depois do término da live. Pode mandar suas perguntas. Podem também seguir na rede social, Sanches Rodrigo, com 2G, nas redes sociais. Aí eu trago um conteúdo de saúde mental, escolar, jurídico, e vários conteúdos em relação à psicologia, que é um tema que cada dia eu me apaixono por ele. É verdade. Obrigado. E até amanhã. Amanhã temos mais. Até amanhã. Estou acompanhando a próxima.